dos anos 70, né? Ter uma medicina super de ponta, ter uma qualidade de vida profunda, que Estados Unidos não é Nova York e Los Angeles, né? Estados Unidos é América profunda, né? Esse é os Estados Unidos, de qualidade de vida altíssima. Então a pergunta é, se todo mundo fosse viver como americano, como clichê, né, para fazer uma metáfora, o mundo estourava. Isso significa que, para que alguns vivam como americanos, alguns têm que ficar na miséria? Não. Não significa. Essa resposta pode ser uma resposta bem pragmática, mas eticamente complicada. Me parece que a resposta desse problema é: existe aí uma equação, até onde eu vejo, irresolvível, que é o quê? Não dá para todo mundo viver num grau altíssimo de consumo e de produção de riqueza e de usufruto de riqueza material. Senão o planeta explode, aparentemente. Ou a gente produz recursos técnicos, e aí, esse era o pouco debate lá do Forte de Copacabana, qual é a solução para o problema da sustentabilidade? Mais ciência. Qual é a solução para o problema da sustentabilidade, que na realidade é o problema da insustentabilidade, né? É que a gente fala sustentabilidade por vício de vocabulário. Qual é o problema da insustentabilidade? Mais técnica. Trocando em miúdos não vai se resolver o problema da sustentabilidade baixando uma lei em que todo mundo vai ter que viver como aborígene. A não ser que você crie uma governança totalitária. E aí, tem uma jornalista americana que costumava dizer que a única forma de resolver o problema da sustentabilidade seria reduzir a população mundial a 1/3. Os outros 2/3 sumiam do mapa, o resultado ia ser um equilíbrio ótimo. O que é a insustentabilidade, né? A insustentabilidade é o fato de que, aparentemente, o ser humano não tem limite nas suas necessidades e no seu desejo. Não tem limite. E quando você coloca limite, ou você é autoritário, ou você é desumano, ou você está colocando limite no outro para você não ter limite, né? Ou seja, a tentativa de estabelecer limites no desejo e necessidade humana, normalmente é sempre um problema. E com isso eu não estou dizendo pôr limite na criança, divida brinquedo com o seu amigo, que já é um problema, muitas vezes nem funciona. Mas assim, não estou falando disso, eu estou falando o seguinte: quando lá na Cúpula dos Povos, aqueles caras ficavam fazendo discursos, tendo como modelo o modo de vida indígena, por exemplo, ou uma ideia, aí eu vou ao Rousseau, né, que eu tinha dito para vocês, a ideia de que, qual é a ideia do Jean-Jacques Rousseau, conhecido de todos, né, o cara que teria dito que o homem é bom e a sociedade o perverte. A ideia do Rousseau é que havia um momento mítico. Na realidade, o Rousseau era um cristão mal resolvido. Tem muitos, né? Aliás, em todas as religiões tem. Judeus mal resolvidos tem uns montes também. Tem alguns até que inventaram uma coisa chamada psicanálise, né? Tão mal resolvido que inventaram a psicanálise. Mas assim, o Rousseau era um mal resolvido, calvinista, católico, suíço, francês. O Rousseau era um cara que teve uma vida muito louca, teve muitos filhos. Não criou nenhum deles, né? Quem criou foi as associações de caridade da época. Mas o Rousseau, ele faz uma releitura do mito de Adão e Eva. Na realidade, é uma releitura do mito de Adão e Eva, em que ele diz o seguinte: houve um momento, e nesse momento os homens e mulheres viviam em harmonia plena com a natureza. Essa harmonia plena com a natureza significava o quê? Que desejo e necessidade eram iguais. Não havia, digamos assim, um desencaixe entre desejo e necessidade, entendeu? É assim, eu só desejo o que eu necessito. Então, eu não desejo 3 carros. Por quê? Porque um para o dia de semana, um para quando eu quero correr na estrada, outro para quando eu quero levar a namorada para passear e ela achar que eu estou muito bem de vida. Quer dizer, ou eu não desejo 58 vestidos,
porque na festa, na semana passada, já fui com um, não posso repetir, porque vai ter lá uma pessoa que me viu, então eu tenho que ir com outro, porque se eu for com o mesmo, vão achar, então, que, na realidade, eu estou mal porque estou repetindo roupa. Certo? Não. No mundo do Rousseau, homens desejavam o que eles necessitavam e mulheres desejavam o que necessitam. Esse necessita aí tem uma certa componente de falar de equilíbrio natural, essa é a ideia. Que é uma palavra, uma expressão que frequentemente corre o vocabulário do debate sobre sustentabilidade, a tentativa de encontrar equilíbrio. Veja, a impressão que eu tenho não é que essa necessidade não seja real, pelo contrário, eu acho que ela é super real, a necessidade de se encontrar o equilíbrio. O que eu acho é que, o discurso da necessidade de encontrar um equilíbrio, por si só, já virou um mercado. E eu não tenho nada contra o mercado, não. Eu sou super a favor de que as pessoas têm que trabalhar, ganhar dinheiro e ser felizes. Não estou dizendo que não é para ser assim, não. Mas, por si só, já virou o mercado. E, por outro lado, é assim, não me parece haver no horizonte uma solução, como os americanos chamam comprehensive, certo? Que enlace todos os problemas e consiga abraçá-los, a não ser algum tipo de tentativa que desague para leis que não funcionam, por um lado, como tipo quando a ONU tenta parar uma guerra e nunca consegue, e, por outro lado, alguma tentativa que se transforme em um mundo absolutamente totalitário. Eu não conheço na literatura um mundo mais sustentável do que o admirável Mundo Novo do Aldous Huxley. Aquilo era um mundo totalmente sustentável. Ele era tão sustentável que as pessoas nem desejavam algo acima da sua capacidade cerebral. Né? O homem é um motor de insustentabilidade contínua. Ele está sempre querendo mais do que ele tem. E pior, se ele não quer mais do que ele tem, alguém vai virar para ele e vai dizer assim, você é um resignado, né? Cara que não tem atitude, está satisfeito com aquilo que tem. Não, as pessoas têm que procurar avançar, melhorar na vida. Então, a tese que eu estou tentando sustentar aqui com vocês é a seguinte, o problema da sustentabilidade ele é real, não é fictício, é um problema concreto. A gente tem que pensar sobre ele, mas ele está em cima de um problema que às vezes a gente não olha, que é o problema da insustentabilidade do desejo humano. E aí a gente vai mais para a filosofia e para a teologia. O desejo humano é insustentável. E para você torná-lo equilibrado, veja, isso é um debate, pensa nos budistas, por exemplo. Né? O famoso caminho do meio. Tem um monte de gente que chega e fala, não, a solução do problema da sustentabilidade no mundo é encontrarmos o equilíbrio. Tudo bem, o problema é que a gente não sabe o equilíbrio, porque as pontas são infinitamente infinitas. A miséria sempre pode ficar mais miserável, e a riqueza, por definição, significa sempre ficar mais rica. Então, as duas pontas são infinitas. Então, a ideia do equilíbrio no meio normalmente vai dar em algum tipo de legislação dura que vai amarrar as pessoas. E, talvez pior, atrapalhar o crescimento econômico. E quando atrapalha o crescimento econômico, onera a folha de pagamento, onera a tributação, onera a burocracia da tributação, que a gente sabe que aqui no Brasil a gente tem uma cultura e um governo que é contra negócios, né? Isso é a mentalidade brasileira. A cultura brasileira e o governo brasileiro, ele é contra, a gente continua achando que fazer negócio é coisa de usurário. Né? Continua achando que ganhar dinheiro é coisa que gente que tem lucro e não presta. Recentemente, a Folha de São Paulo fez uma matéria muito interessante mostrando quanto por cento das empresas, as empresas brasileiras gastam na burocracia da tributação. Não é nem na tributação, é na burocracia da tributação. Né? Então, assim, às vezes a gente tem a impressão que ser empresário no Brasil é alguma forma de expiação. Ou então você foi muito mal na vida passada e reencarnou empresário no Brasil, para pagar os pecados, isso para os caras que acreditam em reencarnação. Né? E no Brasil, o Brasil é o maior país espírita do mundo. Né?
Então, assim, portanto, o que eu estou tentando sustentar com vocês, essa ideia, assim, voltando, a sustentabilidade é um problema real, a gente precisa pensar nela. Agora, há um risco dela se transformar simplesmente num discurso retórico, e como também se ouvia na Rio+20, há uma possibilidade, mas ao mesmo tempo me parece importante que a gente perceba que há embaixo dela o tema de insustentabilidade. Esse tema de sustentabilidade, eu citava o exemplo engraçado, mas absolutamente real, que foi o problema das cadeiras na sala, não tinha cadeira suficiente para tanta gente, e aí aquelas pessoas todas super preocupadas com a sustentabilidade começaram a brigar porque o número de cadeiras não era sustentável, a relação entre pessoas e cadeiras naquela sala. Isso nos leva ao tema do desejo. E aí, assim, a antropologia teológica, filosófica do Agostinho, que vocês conhecem, ela tem uma discussão lá sobre o problema do desejo humano ser um pouco sem noção de limite, né? Inclusive, quando o Agostinho faz a discussão sobre Adão e Eva, quer dizer, Adão e Eva, quando eles se tornam orgulhosos e mentirosos compulsivos, eles, na realidade, o problema de Adão e Eva é que eles são vazios, né? São finitos. E é interessante porque a própria palavra que o Agostinho usa para falar disso, né, uma palavra que fez tradição no mundo cristão, no momento que os cristãos traduzem um texto hebraico chamado Coelet, Eclesiastes, em que os cristãos traduzem, digamos assim, o refrão, né, do livro Nuvem de Nadas, por vaidade das vaidades, né? E os latinos falam isso, né? Vanitas. E a gente sabe que a palavra vanitas tanto dá em vaidade quanto dá em vanidade, vazio, efêmero. Nós somos vazios porque nós somos vaidosos porque na realidade somos vazios. Esse vazio significa, no sentido mais estratosférico, aquilo que em filosofia a gente chama de finitude. E no sentido mais banal, o vazio da beleza que a gente esconde com a nossa pequena vaidade de todo dia, né? E, no meio disso, as mentiras que a gente conta para fazer parecer que a gente é melhor do que é. E a dificuldade que a gente tem de lidar conosco. Eu estou dentro de um tema super cristão antigo, né? Quando eu digo que é cristão antigo, porque o cristianismo ele tem uma dificuldade muito grande de lidar com a modernidade, sem trazer à tona essa opção, porque trazer esse olhar sobre o ser humano hoje é ruim para pastoral, pega mal. Você não pode trabalhar com esse olhar. A sensibilidade do mundo mudou, né? A sensibilidade social, psicossocial mudou. Em que sentido? Aí eu falava do Rousseau. O que o Rousseau fez? O Rousseau disse que existia um mundo perfeito no passado em que desejo e necessidade se equilibravam. Esse mundo perfeito no qual desejo e necessidade se equilibravam é um mundo que foi destruído pela ganância, pela usura, pelo acúmulo e pela competição. Qual a resposta do Rousseau para isso? Uma revolução política que tire do poder os corruptos, não no sentido corrupto quando a gente fala de corrupção, mensalão, não sei o quê, mas corruptos no sentido de desejo corrompido, né? De alma corrompida, no sentido teológico. Tirar esse povo corrompido, que é a elite econômica, os aristocratas da época, milionários e tal, e levar ao poder as vítimas dessa corrupção, que são os pobres excluídos, porque eles não tiveram sucesso na corrupção, portanto, são menos corrompidos. Mas eu não quero discutir a política do Rousseau, que é a política, uma das teorias políticas mais importantes do mundo contemporâneo e a única que existe no Brasil, a única, né? A gente não tem acesso a teorias políticas como a do Locke, a gente não tem acesso a teorias políticas como a do Tocqueville ou ao do Burke. Quando eu digo não tem acesso, assim, não tem acesso fácil, claro que tem acesso, mas não em larga escala, muito menos uma política partidária que represente essas posições. Mas não quero discutir a política do Rousseau. Eu quero pontuar o seguinte: qual é a ideia de ser humano que tem aí dentro do Rousseau? É que o ser humano é bom. Quem atrapalha é a escola, o banco, o patrão, o pai, a mãe, a igreja. Ele é bom.
se você não contaminá-lo. Não é à toa que Rousseau também criou a pedagogia moderna, a ideia de que as crianças são boas em si e que você não deve ficar torturando elas e colocando limites. Então, assim, o ser humano é bom. Então, o Rousseau ele faz um turn, assim, ele vira a ideia de que o ser humano teria um pecado em si, né? Uma segunda natureza, não a primeira, falando em termos teológicos patrísticos, a segunda natureza, o ser humano ele é bom, a sua primeira natureza é boa, né? Assim como era na teologia patrística, porém, a diferença da teologia patrística, o Rousseau deu o endereço do mal. O endereço do mal fica onde está a fábrica, onde está o patrão, onde está o padre, onde está o professor, né? Onde está o shopping center. É ali que está o mal. Se derrubar aquilo, o ser humano vai naturalmente voltar a ser... Não, ele nunca disse que ia ficar igual, mas naturalmente vai voltar a ser melhor. Portanto, o Rousseau nos legou a ideia de que é possível criar um mundo real em que as pessoas vivam mais próximas à natureza e que, portanto, tenham um equilíbrio. Basta acabar com a elite econômica, o capitalismo e a propriedade privada. Então, assim, o resultado disso, essa forma de pensamento está bastante dentro de um certo mundo da discussão da sustentabilidade. Eu tenho, há muitos anos, um dos grupos que meus alunos de comunicação e pesquisa são grupos do que se chama de ecologia profunda. Lá em São Paulo, aqui também deve ter, lá em São Paulo tem uma região chamada Granja Viana, na Raposo, onde tem um monte de casa, que normalmente é menino e menina que tem pai rico e herdou aquela casa ou mora lá, e aí eles montam comunidades onde as pessoas têm alimentação natural, sustentável. Na realidade, são 6, 7 pessoas que chega uma hora sempre acabam brigando em algum momento, porque um lava mais louça do que o outro, né? O cara não ajuda a mulher a tomar conta do filho, aquelas brigas de sempre, né? Que as grandes utopias sempre dão errado na hora que alguém decide quem lava a louça. Toda utopia dá errado aí, né? Ela começa a dar errado aí. Ou então, quem pagou a conta da padaria na semana passada, né? Eu discuto muitas vezes com meus alunos, eu digo, olha, toda vez que você tiver um surto de que você descobriu como fazer o mundo melhor, pense se você lavou a louça essa semana. Se você arrumou o quarto, sua mãe brigou com você, se você largou na mão do empregado, se você mora numa república, se você está deixando o colega e a colega lavar a louça todo dia. Olhe para o seu dia a dia concreto. Toda vez que você achar que descobriu qual é o problema da humanidade, veja quem você ferrou naquela semana. Né? Então, assim, veja, não deixa de ser um certo estágio no processo de ascese, né? Muito comum no cristianismo antigo, né? Que o autor Dostoiévski recuperou maravilhosamente na sua obra, que é, antes de qualquer conversa a sério, comece a pensar qual é a sua participação no mal, antes de achar que você tem alguma coisa a ver com o bem. Só que a teoria do Rousseau, ela fez uma mexida e ela nos deu a ideia de que nós somos, no fundo, bom. Quem atrapalha é o vizinho. Mas, no fundo, a gente é bom. Né? Então, o Rousseau deu a bênção para o nosso desejo e nossas necessidades. Porém, é claro, a teoria do Rousseau é uma teoria totalitária, está na base de todos os movimentos fascistas, seja de direita ou de esquerda, do século XX, mas porque a ideia dele é o seguinte, tudo vai ser bom se todo mundo conseguir viver como ele acha que a gente deve viver. Rousseau é aquele tipo de cara que ama a humanidade e detesta seu semelhante. Né? Então, assim, todo mundo tem que viver como desejo e necessidade equilibrados. Cada mulher, um vestido. Um par de sapatos. Certo? Então, assim, um batom, e olhe lá, só no começo, quando estiver bem assim, não precisa nem mais de batom, porque a vaidade é um traço de corrupção. Né? Então, assim, resultado, o Rousseau deu para nós a ideia de que seria, falando em linguagem contemporânea, começando a amarrar, né,
atual, o Rousseau está por detrás, me parece, de todas as formas utópicas de ambientalismo e sustentabilidade, inclusive das ditas formas de contracultura ecológica ou ecologia profunda, né? Essas formas de espiritualidade meio neopagãs, né, que tem muito no Brasil, aqui também deve ter, em São Paulo tem um monte, né, de grupos que acham que encontraram a solução do mundo, porque tem até uma feira em São Paulo, no Parque da Água Branca, super famosa, que era sábado de manhã, agora também é domingo, onde você tem assim, uma espécie de meca, né, de todos esses grupos, onde você só vende produtos com selo verde e tal. É super caro, é claro, caro para burro, né? Os produtos são super caros. Porque isso, na realidade, é um consumo que a gente fala em São Paulo, da Zona Oeste paulistana, que a Zona Oeste de São Paulo, uma franja da Zona Sul, é a zona que concentra o maior número de pessoas que se acham sustentáveis e que têm bons... Ou seja, aqueles que estão realizando a utopia do Rousseau. Mas o que importa aqui, para mim, é pontuar para vocês que, assim, me parece que a sustentabilidade utópica, um tanto espiritual, no mau sentido da palavra, ela tá muito associada a essa ideia de que é possível o homem encontrar um equilíbrio. E esse equilíbrio passa necessariamente pela repressão do desejo do ser humano. Essa repressão pode ser no tapa, pode ser na escola, pode ser fazer você sentir vergonha, né? A repressão social funciona de várias formas, mas é a ideia de que uma hora a gente vai parar de ser insustentável no desejo. E o que significa ser insustentável no desejo? Significa que a gente quer mais, significa que... E aí eu vou para o Bacon, Francis Bacon, um dos pais da ciência moderna. Francis Bacon escreveu um livro chamado Nova Atlântida, né? Que era a sua utopia de um mundo que seria construído a partir da ciência. O Bacon ficou famoso, Francis Bacon, o nome Bacon parece idiota quando a gente fala assim, o Bacon. Ele ficou famoso porque ele tirava muito sarro da baixa escolástica, né? Ele dizia que a baixa escolástica discutia quando você puxa um burro com uma corda, quem puxa o burro, você ou a corda? Ou seja, que os filósofos e teólogos cristãos da baixa escolástica lá do século XV e XVI já tinham perdido a noção de qualquer coisa, porque discutir uma coisa dessa é discutir se os anjos têm sexo, ou se as virgens que os mártires do islamismo encontram permanecem virgens depois do primeiro ato sexual, ou se é uma cota de novas virgens que vão ser oferecidas para os mártires. Quer dizer, uma discussão completamente vazia. E que o Bacon, então, essa nova Atlântida dele é uma sociedade perfeita que será construída a partir da ciência. E aí, do ponto de vista da Rio+20, a resposta do Forte Copacabana, dos grupos mais de empresários, era: a solução para a sustentabilidade é mais ciência, mais técnica, mais Bacon. A ideia do Bacon é a seguinte: nós temos que amarrar a natureza para ela nos responder aquilo que a gente precisa. Ele usava a expressão atar a natureza. A natureza pode ser espontânea, quando você vê passarinho cantando, ela pode ser errática, quando tem um tsunami em um vulcão, e ela pode ser uma natureza atada. O que é a natureza atada? Do laboratório. Eu faço a natureza responder para mim o que eu preciso. E aí, caros irmãos, o que é que eu preciso? Eu preciso viver mais, eu preciso ter mais saúde, eu quero usufruir do meu corpo. E aí eu fecho com o tema que quem leu a Veja dessa semana sabe, Páginas Amarelas. Um dos temas centrais da entrevista era: qual é um grande problema do futuro? A longevidade. O que fazer com os idosos? As pessoas vivem mais, mas produzem menos à medida que vivem mais. Só que para elas viverem mais, elas custam. E a gente ganhou com isso. Medicina, remédios, né? Lugares na cidade onde você pode andar sendo idoso sem necessariamente quebrarem a sua cara e matarem você e te roubar. Ou seja, a gente vive mais. E a pergunta vem: fazer o quê com isso? Quem paga a conta? A discussão, esse era um dos temas centrais das Páginas Amarelas da Veja essa semana, era a relação entre longevidade e previdência.
Está aí um exemplo concreto da insustentabilidade do mundo que a gente criou. Com isso, o que eu quero dizer é o seguinte, a solução não é, vai ser proibido, todo mundo vai ter que morrer quando chegar nos 50. Eu, inclusive, já dancei, se fosse a lei, porque tenho 54. Todo mundo vai morrer quando chegar aos 60. Tem até filme que fez isso, né? Brincou com essa coisa. O cinema sempre está adiante das ciências humanas e compreender os problemas do ser humano. Então, assim, já tem filme que já brincou muito com isso, né? Como que vai ser? As pessoas começam a viver demais, porque a medicina deixa a vida com mais qualidade de vida fisiológica, então elas começam a viver mais e a gente não sabe o que fazer com nós mesmos. Porque alguém tem que pagar a conta. Só que como as pessoas, à medida que tem mais dinheiro, mais educação, tem menos filho, a pirâmide fica ao contrário. A França sabe muito bem qual é esse problema, toda a Europa Ocidental e Escandinávia, os alemães ainda têm filhos, né? Um pouco mais de filhos do que franceses. Brasil, as pessoas de camada mais alta começaram a ter pouco filho. É interessante isso, né? Quando o cara ganha mais dinheiro, fica mais culto, tem mais universidade, a mulher é mais emancipada, tem menos filho. Até parece que as pessoas têm um surto assim de Brás Cubas no Machado, né? Quando ele diz no final, pelo menos não tive filhos, não passei adiante a herança da miséria humana. É como se ficasse todo mundo pessimista. Não, é porque otimismo custa caro. Não existe almoço de graça, né? Como dizia o velho Hayek. Otimismo custa caro. Otimismo, não o otimismo do Rousseau, que você fala, brinca, e sempre alguém paga a conta. Otimismo real custa caro, né? Porque as pessoas têm poucos filhos que elas sabem do custo. Porque hoje o custo não é só mais físico e econômico. Hoje o custo também é assim, cuidado, porque hoje em dia, na escola, se você for um pouco mais duro com o aluno, não é nem a escola que vai te mandar embora, né? É, de repente, o pai que vai te processar por falta de respeito com o filho dele. Logo, logo vai ser proibido reprovar na escola.